Bom, pessoal, então começamos com o módulo 2 do nosso curso aqui Desvendando o ICMS Educação. No primeiro módulo, a gente já deu uma visão ampla daquilo que significa, né, efetivamente o ICMS Educação. Navegamos um pouco também dentro do painel, já vimos como é que funciona em nível de rede. Agora, pessoal, eu quero fazer dois movimentos com vocês. Eu vou mostrar alguns aspectos que eu não mostrei no módulo 1 com relação ao painel do ICMS Educação e, ao mesmo tempo, vou dar algumas dicas de como isso funciona em nível de escola. Então, agora a nossa análise é um pouco mais profunda nesse sentido. Profunda no sentido de que a gente vai chegar perto do nível de escola e como esses números, esses indicadores podem ser pensados também lá na sua escola, ok? Então, eu vou abrir o painel do ICMS Educação novamente para a gente ver alguns aspectos com relação aos indicadores na ótica das escolas. Bom, pessoal, então a gente está aqui, né, diante do painel novamente. Agora a gente vai ganhar tempo, né? Porque no módulo 1 eu já expliquei para vocês como é que funciona o painel de modo amplo. Já falei aqui sobre os aspectos relacionados à estrutura do painel, os dados. Então, muita coisa eu já mostrei. Agora eu quero. Já mostrei também dos repasses, né? Enfim, como é que funcionam os repasses. Agora eu quero me dedicar mais, demorar um pouquinho mais com vocês com relação a isso que interessa às escolas, que é, como o nome diz, a ótica das escolas. Aqui eu tenho várias coisas com relação às óticas das escolas. Lembrando, pessoal, que eu posso, depois a gente vai até escolher, a gente pode escolher uma escola para fazer um simulado no final de locomoção de indicadores. A gente pode escolher uma escola, a gente vai escolher uma escola fácil de mexer, para a gente também não tomar muito tempo, mas aquele mesmo movimento que eu fiz antes, de aumentar um indicador de propósito, pensando qual que seria o resultado dele no repasse, a gente pode fazer também com relação ao nível de escola, tá? Bom, a ótica das escolas, pessoal. Eu tenho aqui várias abas, né, que eu já falei antes, já falei também antes do contexto socioeconômico, também vou falar um pouquinho agora na ótica das escolas. Então, primeiro eu vou para o IPA. Pessoal, o IPA, como a gente já viu antes, acendeu aqui a bolinha, e eu tenho as duas abas lá no final, né? A ótica dos municípios e a ótica das escolas. Agora eu vou tratar das escolas. E aqui, pessoal, é importante, eu consigo ver como funciona as variáveis do IPA, que é basicamente, né, pessoal, o rendimento dos alunos na prova SAEB, a taxa de participação dos alunos nessa prova, inversamente a taxa de abandono e a taxa de aprovação. Aqui, pessoal, tá a descrição, matemática, mas é isso que o IPA considera, tá, pessoal? É bem o aspecto pedagógico que acontece nas escolas, né? Então, o rendimento dos alunos na nota SAEB, a taxa de participação desses alunos nessa prova, a taxa de abandono, busca ativa, né, pessoal, bem importante, e a taxa de aprovação, com os seus respectivos pesos, né? 80%, 10%, e 10%, né? Então, 80% com relação à taxa de participação e o rendimento dos alunos na prova SAEB, 10% do inverso da taxa de aprovação, né? E aqui eu tenho, aliás, a taxa de abandono e a taxa de aprovação. Aqui, pessoal, essa equaçãozinha, nosso objetivo aqui não é mostrar os aspectos matemáticos, né? Mas só para vocês verem o que significa, aqui ele não premia só as escolas que têm uma taxa de aprovação maior, por exemplo, né? O seu rendimento maior em um determinado ciclo. Mas ele faz a comparação e premia aqueles que têm uma evolução inconstante nos seus indicadores de qualidade SAEB. Tá? Então é isso que essa equação faz. Então ela vai retroalimentando, e se você mostra uma evolução constante conforme os ciclos das avaliações vão passando, você é premiado por isso. É isso que essa equação mostra, tá? E os dados aqui já mostram isso também, tá, pessoal? Eles já estão fazendo essa comparação, né? Porque esse ciclo 2024 já valeu essa progressão, né? Então, bota aqui, ó, a nota SAEB 2023, eles colocaram também os indicadores, ó, de 2020, né? Os que nós temos agora com relação a 2024, 2021. Então, já está havendo essa comparação de evolução, vamos dizer assim, tá bom? Bom, aqui eu tenho, então, de novo, todos os dados, né? Taxa de aprovação, taxa de abandono, aparece tudo aqui, né? E eu tenho o indicador de proficiência, o IPA, aqui final de cada escola, tá?
Bom, pessoal, aqui eu posso ver nos municípios, como eu já falei antes, mas agora eu quero ver nas escolas. Eu vou chamar uma cidade aqui, o nome da cidade é Timbó. Bom, é uma cidade também do interior do estado de Santa Catarina. Ele puxou aqui Timbó Grande também, que é uma cidade que a gente tem em Santa Catarina. Mas aqui, ó, eu tenho todas as escolas da cidade de Timbó. Ervin Prade, Padre Martinho Stein, Nestor Margarida, Maurício, São Roque, Tiroleses. E aqui já é de Timbó Grande, né? Mas são essas escolas aqui que eu tenho no município de Timbó. Então aqui, pessoal, eu consigo ver o desempenho de cada uma delas. Então, o resultado do SAEB final, após fator de correção, resultado do SAEB de língua portuguesa, resultado do SAEB, que está sendo considerado agora, né, de matemática. Aí ele colocou aqui a nota SAEB, né? Aqui ele coloca o fator de correção, tá, pessoal? Que é aquela normatização que eu mostrei antes. Então, a nota SAEB de 2023 e 2024, de matemática e português, né? Ele colocou aqui também, e de 2021, deixa eu só arrastar um pouco para o lado, de 2021 também fazendo esse comparativo, né? Então, o fator de evolução, né? Isso aqui é bem interessante, porque eles já colocam aqui, ó, o fator de evolução de 2023 para 2024. Então, ó, aqui o fator de evolução, ó, foi de 1,01. Então, ele ficou acima de 1, ou seja, essa escola ela vai ser bonificada com esse 0,148. Então já tem o fator de evolução 2000, ó, fator de evolução de matemática e fator de evolução de língua portuguesa. E ali tem, ó, aí como eu falei antes, né, as notas SAEB de matemática e português 2021, né, a nota do SAEB já com a média, também de 2021, e eles fazem ali essa comparação com 2023. É bem interessante isso, porque aqui tu consegue ver se houve evolução ou não, né? É bem legal. É muito, muito importante para traçar a estratégia de evolução, né? E daí aqui aparecem as taxas de abandono de cada uma das escolas e assim por diante. E aqui eu tenho, logo aqui no início, aquilo que está sendo considerado agora, né? Agora, que são o resultado do SAEB após fator de correção, aquilo que está sendo usado, e essas aqui são apenas para comparação. Bom, aqui eu estou usando a cidade de Timbó como exemplo, que é uma cidade próxima à cidade de Blumenau. E aqui que vem a magia do negócio, pessoal. Porque olha só, se tu olhar aqueles indicadores, mesmo com aquele fator de evolução, fica às vezes meio estranho para tu saber se a tua escola tá legal, se tá boa naquele indicador ou não. Então eu vou pegar aqui a cidade de Timbó. Então eu vou mudar aqui, pessoal. Ó, resultado do SAEB após fator de correção de português e matemática. Vou colocar aqui resultado do SAEB. E aí eu consigo achar, com o sistema de geolocalização, como é que foi a escola que eu estou analisando. Por exemplo, aqui, ó, a escola São Roque. Ela tem um resultado do SAEB final após fator de correção alto. Vocês estão vendo que está azul aqui, ó? Isso é bem interessante, porque tu consegue, além de ter a visão do todo do município, tu consegue ver também utilizando um parâmetro mais objetivo, no sentido de que sua escola, se ela foi bem mesmo, se ela foi bem ou não, porque ali tem critérios, né? Baixo, médio e alto. E aqui tu consegue navegar em todo o parâmetro que tu quiser olhar. Aqui tu tem, como eu falei, né, a nota de português e matemática, daí tem de 2023, do SAEB, né, com o fator de correção, que é a média dos dois, aí tu consegue ver matemática e português. Enfim, aparece todos os teus critérios aparecem aqui. Aí, ó, o fator de evolução de matemática do ano 2023, 2021 para 2023. Vamos ver aqui de língua portuguesa. Vamos pensar também aqui na cidade de Timbó. Ó, o fator de correção, ó, para a língua portuguesa, teve um pequeno baixa na Escola São Roque. Então, se tu comparar a evolução da nota SAEB de matemática, aliás, de português, teve uma evolução, uma diminuição no São Roque, um aumento em outras. Aqui, ó, no Martinho, houve uma média, certo? Ficou dentro da média. E aí tu consegue ver dentro de cada parâmetro desse como é que foi a evolução das notas SAEB. O sistema de geolocalização é muito importante para quem está construindo o plano de gestão em nível do município. Lá no módulo 3, a gente vai ver um pouquinho com mais detalhes o que isso significa, tá, pessoal? Então, é dessa forma que eu vou analisar o meu IPA em nível de escola, ok? Eu consigo também fazer isso com indicadores de infraestrutura. Aqui, eles colocaram também, né, essa plataforma ela está em constante evolução. Vocês estão vendo que eu estou aqui também com a bolinha acesa agora com relação ao meu IEE em nível de escola. E aqui
eles colocam uma média, né, de como foi a gestão das escolas, o índice em 2023, uma média, né, para como é que foi a evolução. Então, a gestão, o índice ICMS, né, a média, como é que foi? Então, teve uma média de evolução de 0,089, né? E aí tu consegue ver em todos os parâmetros de como foi a evolução. Isso também é interessante para ver, para atacar aqueles pontos que são mais fracos dentro da sua escola, tá? Aqui, essas variáveis eu já mostrei no módulo 1. A magia está aqui, ó, pessoal. De novo, né? Eu posso buscar, eu estou em nível de município, eu já mostrei, em nível de escola. Eu vou digitar aqui Timbó, de novo, e eu vou ver, ó, as escolas de Timbó. Aí eu consigo ver de novo, usando todas aquelas variáveis, como está a escola que você está analisando, né? O IE, gestão, como está, ó, o vínculo do gestor, se é efetivo ou não. Cada indicador desse tem um significado, né? A escolaridade do gestor, a formação continuada, deixa eu botar um pouquinho aqui para o lado, ó, para ver se tem APP, então a escola tem APP, essa escola que eu estou considerando, tem conselho escolar? Tem projeto político-pedagógico? Tem. Se não tivesse, seria 0 aqui, tá, pessoal? Enfim, eu consigo ver tudo que está aqui. Essa parte também do esforço docente, enfim. Só que tem um problema. Se tu olhar na sua escola, você que é diretor aí, está olhando em sua escola, esses indicadores aqui, ó, indicador de infraestrutura, 0,9333, fica meio estranho, tu não sabe se isso é bom ou é ruim, se tá legal ou não tá. Tem alguns indicadores que é mais fácil de ver, mas uns ficam meio abstrato. O que tu podes fazer? Tu podes pegar, como a gente fez antes, abrir o mapa de geolocalização. Tu consegue ter um parâmetro mais objetivo. Se você está bem ou não está dentro daquilo que você está analisando. Claro, pessoal, a gente sabe que algumas coisas relacionadas, por exemplo, à infraestrutura, não dependem só da escola, né? Tudo depende da Secretaria de Educação para financiar, enfim. Não é tão fácil de tu gerenciar, por exemplo, o custeio de cada escola. Mas pelo menos se dá uma visão. Por exemplo, vou pegar aqui, ó, como é que está a minha escola, se está bom ou não. Deixa eu pegar aqui uma para ser fácil para a gente entender. Ó, esforço docente. Quero ver se meu esforço docente... Pessoal, esforço docente é aquela coisa de que quanto menor a quantidade de lugares que os professores dão aula, maior será o esforço docente. Então, por exemplo, aqui, ó, o São Roque, mas poderia pegar, vamos pegar outro aqui, ó, Padre Martim Stein, tá médio alto. Então significa que o esforço docente dele está bom. Ah, mas a minha escola eu não consigo decidir aonde os professores vão trabalhar, porque quem contrata é a Secretaria de Educação. Tudo bem, mas pelo menos você tem uma visão daquilo que acontece especificamente nesse item na sua escola. Eu posso pegar outro, vamos pensar aqui, ó, APP. Vou pegar APP, que depende mais das escolas. Então, aqui, pessoal, é se possui ou não possui. Então, eu venho aqui em Timbó novamente. Vou pensar aqui, onde é que está Timbó agora que eu me perdi. Aqui, ó, Timbó novamente. Ó. Eu vejo que todas as escolas têm APP. Eu vou olhar aqui mais um, conselho escolar. Vamos pegar aqui itens de infraestrutura, ó. Itens de acessibilidade. Ó, vamos ver como é que tá os itens de acessibilidade aqui na cidade de Blumenau, por exemplo. Olha só, essa escola aqui, ó, por exemplo. Essa escola tem um médio baixo. Vou pegar essa aqui, essa de Blumenau. Ó, médio alto. E eu posso olhar para todas as escolas de Santa Catarina. Eu posso pegar, enfim, essa escola aqui, Major Vieira, né? Frei André. Então, ó, elas têm um item de acessibilidade que está médio-baixo. Então, essa legenda, pessoal, ela dá mais clareza e objetividade naqueles pontos que a sua escola precisa atacar. Então, por exemplo, se está médio, baixo e baixo, significa que aquele item precisa ser trabalhado com maior intensidade aí com a gestão, né, a gestão escolar. Então, e aí tu pode navegar em todos os itens aqui e além de ter uma visão panorâmica de tudo que acontece nas escolas de Santa Catarina ou do seu município, tu consegue olhar cada item desse separadamente e analisar se o avanço desses indicadores depende de vocês ou não. Então, é um crivo de análise muito interessante. Você olhar cada um separadamente e ver se é possível atacar sim ou não. E sempre olhando essas legendas aqui em cima. E essas legendas ajudam muito a gente ter um panorama de como isso funciona, tá? Bom,
Aqui, pessoal, o fator de correção eu não vou mostrar novamente. O contexto socioeconômico, o sistema de custeio, a gente já viu no módulo 1 que ele ainda não está pronto. O contexto socioeconômico é a mesma coisa que a gente viu antes, né, pessoal? Eu consigo ver, aqui eu estou em nível de município, eu posso mudar para nível de escola e vou ver como está o nível socioeconômico da minha escola, né? Eu peguei aqui de novo Timbó, então eu consigo ver, desculpa, que o nível socioeconômico ele está alto. O nível socioeconômico ele é alto, né, dessa escola. Aqui a gente não tem muito parâmetro de gestão, né, pessoal, porque a gente sabe que esses indicadores vêm prontos e eu consigo ver também aqui no mapa. Como é que tá os indicadores socioeconômicos aqui, pessoal? Por exemplo, eu vou pegar Timbó, né? O contexto socioeconômico de Timbó, ele tá vermelho, é baixo. O que significa ter o contexto baixo, pessoal? Porque aqui, como os indicadores socioeconômicos são altos dessa cidade, é uma cidade rica economicamente, enfim, socialmente, então tá vermelho porque significa que as escolas vão receber menos recursos. Aqui, pessoal, quanto mais alto o contexto socioeconômico, maior o recurso. Só que é inversamente proporcional, né? Na verdade, o contexto socioeconômico já é essa inversão, né? Os indicadores socioeconômicos baixos têm um alto contexto socioeconômico. Significa, né, que elas vão receber, essas escolas aqui de Timbó, por exemplo, vão receber menos recursos porque o indicador socioeconômico é alto. Okay? E aqui é o mesmo esquema de antes. Tu consegue ter um sistema de geolocalização, consegue ver bem certinho onde é que cada escola está, então é fácil de olhar, não é difícil de a gente enxergar isso. Tá? A gente consegue olhar em detalhes como é que é o indicador socioeconômico. Aqui a mesma coisa, então eu não vou mostrar, né, pessoal, aqui de novo o fator de correção, já mostrei no módulo 1, é a mesma coisa para as escolas, só quero mostrar o resíduo. Aqui, pessoal, né, a meta, né, que cada escola tem com relação ao seu desempenho da nota SAEB, eu posso também ver no mapa, né, como é que tá os resíduos, né, como é que tá os resíduos na minha escola. Vou pegar aqui a cidade de Timbó de novo, ó, os resíduos são todos altos, né, então significa que ela deu uma nota SAEB, né, o sistema definiu uma nota SAEB em função da infraestrutura, da questão socioeconômica do município e deu uma meta a ela, né? E essa meta é uma estimativa da nota SAEB. E esse resíduo, então, eu consigo ver se o resíduo está positivo ou não na minha escola. Eu posso ver aqui, ó, que as escolas de Timbó estão todas com resíduo positivo, né? Com exceção dessas escolas aqui, do Tiroleses, né? E do Nestor, que está um resíduo um pouquinho mais abaixo, mas essas três escolas, o Maurício Germer, por exemplo, a Erwin Prade e o São Roque estão com um resíduo alto. Isso significa que elas estão entregando aquilo que é sua infraestrutura e seu indicador socioeconômico mostra. Né? Aqui eu também vejo no IQESC, que é já o indicador final, né? Vocês podem ver que todas as luzinhas estão acesas no meu fluxograma, e posso fazer a mesma análise. Eu posso olhar todos os meus indicadores novamente, separadamente, né? Na ótica das escolas, e ver aqui no mapa agora com relação a cada escola separadamente, né? Lembra que no módulo 1 a gente viu que tinha aquele mapa de calor, né? Porque dava a média de todas as escolas no município. Aqui eu consigo ver, por exemplo, ó, o IQESC, se ele está alto ou não, da minha escola, da escola de qualquer município do estado de Santa Catarina. E aqui eu consigo ir mudando, né? Ó, como é que está o indicador de esforço escolar na minha escola, se ele está médio, se ele está alto. Enfim, eu consigo navegar por todas as escolas fazendo esse crivo, esforço não observado, e vendo os pontos, utilizando um mapa de geolocalização, naquilo que eu preciso tornar, para aquilo que eu preciso de algumas ações de gestão para transformar esses indicadores em resultados ainda melhores. Agora, pessoal, então, enfim, mostrei para vocês aquilo que compete mais às escolas, e aqui tem os resultados. Pessoal, eu consigo ver de novo, né? Aqui a gente já viu, eu consigo ver os resultados de cada escola. Vou pegar aqui, então, a ótica das escolas. Eu vou pegar um exemplo também de Timbó. Então, por exemplo, a escola Erwin Prade, eu consigo ver aqui no final, ó, com relação aos indicadores que o Erwin Prade tem, ela traz para o município aproximadamente 1.573.720,4.
o que dá uma média por aluno de R$ 2.903,54. Então aqui eu também consigo ver, com relação aos indicadores que eu tenho na escola Ervin Prade, como é que isso funciona na prática, né? Como é que isso funciona lá na monetização, depois que os resultados já foram filtrados, ok? Eu também, claro, consigo ver aqui no mapa, né, como é que estão os meus recursos, se o recurso é alto, né? Então, ó, aqui eu tenho o IQESC, se ele é alto ou não, e aí eu consigo navegar de novo dentro de todas aquelas variáveis, né? O valor de repasse do aluno, né? Vamos ver como é que tá. Então, eu consigo ver como é que tá o valor de repasse por aluno em cada uma das escolas de Timbó novamente, tá, pessoal? Bom, o painel é bem legal na ótica das escolas, porque como vocês perceberam, né, pessoal, eu consigo ver em cada ponto. Ele me dá uma localização geográfica da minha escola e eu consigo ver cada uma daquelas variáveis separadamente para ver como é que está a condição daquela escola em um determinado município. Isso é bem interessante, é bem legal e a gente pode utilizar sim como a construção de um plano de gestão, como a gente vai ver logo à frente, tá, pessoal? Eu só quero mostrar para vocês mais uma coisinha, bem simples. Ó, pessoal, a gente viu lá que a escola Ervin Prade, por exemplo, da cidade de Timbó, tem 1.500.000 e poucos mil lá, eu nem anotei o número, né? E eu consigo também fazer o simulado aqui, tá, pessoal? Lembra que a gente fez o simulado? Eu consigo ver na ótica dos municípios, que a gente já viu, e também eu consigo ver na ótica das escolas. Então eu vou puxar aqui Ervin Prade. Ó, pessoal, eu já busquei a minha escola aqui, que é Ervin Prade, e eu consigo também simular aqui como é que foi o Ervin Prade. Então, vou botar como exemplo aqui, pessoal, a Ervin Prade tem um alto, né, valor resultado do SAEB, né? Então, o SAEB final, após fator de correção, é 269. Vamos colocar 280. 280. Supondo que fosse 280, né, pessoal? Enfim, que foi feito todo um trabalho lá e a nota SAEB, ela mudou, então ela teve uma alteração para 280. Eu consigo alterar, beleza? E aí, eu venho aqui, como a gente fez no módulo 1, né? Eu tenho que vir aqui ajustar o meu modelo, modelo de regressão, eu venho aqui ajustar modelo, deixa eu só clicar de novo, né, para garantir, aí, agora foi. E aí eu vou aqui nos resultados do repasse, e venho aqui e busco a escola, aqui na tabela, busco a escola Ervin Prade. Eu estou aqui na Ervin Prade. Opa, eu tenho que em recalcular primeiro, pessoal. Tem que primeiro digitar aqui em recalcular, tá? Aí eu vou em Ervin. Vamos ver se já tem a resposta. Então, era 1.500.000 e poucos mil, já foi para 1.602.000. Então, tu consegue fazer essa simulação, como a gente fez na ótica dos municípios, tu consegue também fazer essa análise na ótica das escolas, o que também é muito legal, porque tu consegue ver a resposta das tuas ações como gestão em nível de escola, tu consegue já ver de forma monetária. Isso é muito legal, pessoal, também para negociar com os políticos, né? Porque se tu negocia com eles, tu consegue ver, tu consegue usar essa linguagem da resposta, né? A linguagem da resposta de uma ação de gestão. Isso também é muito interessante, pode ser utilizada em mesas de decisão aí na sua cidade. Bom, pessoal, então, eu quero sinalizar alguns pontos, depois de a gente navegar um pouquinho lá no painel, algumas estratégias práticas para as escolas, né? Depois, no módulo 3, a gente vai ver com mais precisão isso, mas eu quero adiantar algumas coisas. Dentro do IPA, do Indicador de Proficiência Avaliativo, então as escolas têm que pensar, né, pessoal, em estratégias de evolução das notas do SAEB. A gente sabe que a plataforma do ICMS Educação ela vai ter algumas alterações no futuro, não vai ser mais utilizada a nota SAEB, mas por enquanto é utilizada a nota SAEB, né, para evolução. Então, pensar em estratégias na sua escola da evolução dessas notas SAEB. Depois, no módulo 13 e 4, a gente vai ver com mais precisão isso também. Garantir a participação de todos nesta avaliação, né, pessoal? A gente viu que dentro do IPA é importante que todos os alunos da sua escola façam essa prova, pessoal. Isso é muito importante. Isso precisa ser feito, tá? Promover discussões sobre a aprovação com os professores. A gente sabe que isso não é fácil, mas promover encontros sobre esse tipo de discussão traz recursos lá para a sua escola, né? Também pensar na busca ativa para controle de taxa de abandono, né, pessoal? A gente tem toda uma estrutura hoje em dia relacionada à busca ativa que precisa ser acionada se a gente tem alunos que não estão vindo para a escola, tá? Então, esses pontos aí, eles são
bastante fáceis de ser entendido e pode ser incorporado sim nos planos de gestão que vocês têm aí nas escolas de vocês, tá? Bom, então é mais uma questão pedagógica essa primeira frente, né? E o IEE, então o IEE, que é relação à gestão, aos profissionais de educação e à infraestrutura, a gente sabe que às vezes as escolas ficam um pouco limitadas com relação a isso, né? Porque, enfim, às vezes o recurso não é o suficiente, mas tem pontos que eu coloquei ali que é bem fácil de se fazer e pode se fazer. Por exemplo, com relação à linha profissionais de educação, que a gente viu lá antes que tem um peso grande de 50%, falar de formação continuada, né, pessoal? Às vezes você tem plataformas gratuitas e você pode fazer uma propaganda com os seus professores para eles fazerem formação continuada. Às vezes não precisa depender da secretaria para fazer essas formações, né? E isso traz pontuações importantes na construção dos indicadores. E deve ser feito isso, tá, pessoal? Incentivar, existem várias plataformas gratuitas que os professores, além da formação oferecida pela prefeitura, podem também buscar a sua autoformação. E infraestrutura, eu coloquei ali, claro que isso às vezes as escolas são limitadas, mas infraestrutura eu botei ali acessibilidade, pessoal, porque a acessibilidade é uma coisa que poucas escolas têm. Isso significa que o bolo, os pedaços do bolo, eles são grandes ainda. Então, se você atacar esse ponto de forma rápida, você consegue atrair mais recurso para a sua escola. Então, vale a pena sim investir em acessibilidade. Tem aqueles outros itens de infraestrutura, de tecnológica e tal. Claro que a sua escola pode atacar também, mas a acessibilidade eu acho que é um ponto bem forte e quem investir nisso de forma rápida vai trazer recurso para a sua escola, sim, ok? Bom, pessoal, dei um panorama amplo e também falei de alguns pontos bem importantes que você pode pensar aí em nível de escola, com relação à construção dos seus indicadores, principalmente na frente pedagógica, né, relacionado à aprovação, taxa de participação, nota SAEB e evasão. Eu acho que esses pontos são bem importantes para se pensar em construção de plano de gestão aí para sua escola, vinculado ao plano de gestão da rede. E esse é o tema do nosso módulo 4, que eu já faço a propaganda para vocês. Então a gente termina aqui o nosso módulo 2 aliás, o módulo 3, né, o módulo 4 também, mas o módulo 3 a gente vai tratar especificamente de como a gente pode usar todo esse contexto para construir planos de gestão eficazes, tanto em nível de município como em nível de escola. Então, te espero lá no módulo 4. Até mais, pessoal!